Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 31. Os israelitas põem fim à idolatria. Nós vimos anteriormente, no final do capítulo 30, onde lemos sobre a Páscoa e festa dos ázimos. Agora veremos que os israelitas colocam fim à idolatria. Eu estarei lendo numa edição da Bíblia King James atualizada, e também ao meu lado estou com uma outra Bíblia, que é a Bíblia King James Fiel, aonde estarei lendo o que diz o comentarista. Segundo Crônicas, capítulo 31. Assim que os dias dedicados à celebração e aos festejos passaram, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Logo depois de haverem derribado todos os altares pagãos, retornaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Agora estarei lendo na Bíblia King James Fiel e em seguida o comentário dela. Ora, quando tudo isso estava terminado, todo o Israel que esteve presente saiu para as cidades de Judá e quebrou as imagens em pedaços, e cortou os bosques, e lançou abaixo os lugares altos e os altares de todo o Judá e Benjamim, em Efraim e também em Manassés, até que destruíram por completo todos eles. Então todos os filhos de Israel retornaram, cada um à sua possessão, às suas próprias cidades. Outra versão aqui, retornaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Veja agora o comentarista, a nota de comentário aqui no rodapé, da King James Fiel. Após essa longa festa da Páscoa, o povo demonstrou sua renovada dedicação ao sair por todas as regiões para destruir todos os ídolos, os lugares altos e os bosques. Eles foram até mesmo ao território do antigo Reino do Norte, referido como Efraim e Manassés, para efetuar essa limpeza. Voltando na Bíblia King James atualizada, Ezequias orienta o serviço religioso. Versículo 2, continuando. Estabeleceu o rei Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, cada um de acordo com seus serviços religiosos, a fim de apresentarem holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, ministrarem, guardarem, darem graças e entoarem louvores de adoração junto aos portões do templo de Deus. Versículo 3. A contribuição que fazia o rei, fruto de seus próprios bens, foi destinada para os holocaustos, para os sacrifícios realizados pelas manhãs e todas as tardes,
bem como para os holocaustos do sábado, todos os sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na Torá, a lei de Deus. Agora o comentarista da King James Fiel. Veja só. Depois que Ezequias acabou de estabelecer os turnos, o revezamento sacerdotal e voltou às instruções estabelecidas por Davi, um problema prático precisava ser resolvido. Quem supriria os animais para os sacrifícios a cada manhã e tarde, até que isso se tornasse uma rotina prática, com o povo provendo esses sacrifícios? The Bluetooth device is ready to pair. O próprio rei forneceu os animais para os sacrifícios durante esse período de transição. Voltando aqui, continuando, versículo 4. Além disso, ordenou ao povo moradores de Jerusalém que contribuísse com os sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Deus. Versículo 5. Assim que se proclamou esta ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram generosamente. Versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos e de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. No terceiro mês, começaram a organizar as primeiras pilhas de doações e no sétimo mês concluíram a coleta. Versículo 8. Quando o rei Ezequias e os chefes observaram aqueles montões de ofertas, agradeceram e louvaram o Senhor e bendisseram o seu povo Israel. Olha o que diz o comentarista. Outro problema era o modo de sustento dos sacerdotes e dos levitas que tinham voltado a Jerusalém para ministrar no templo de maneira regular. A escala de trabalho de Davi baseava-se na noção de que a maior parte dessas pessoas vivia nas várias partes do reino, sustentava a si mesma e gastaria apenas um mês no ano em Jerusalém para os deveres no templo. Ezequias implementou uma contribuição regular de todo o povo para os sacerdotes e os levitas, de modo que eles pudessem trabalhar no templo, sem terem de se preocupar com seu sustento. Por ordem de Ezequias, todos contribuíram para esse fundo, trazendo o dízimo de todas as suas colheitas e de seus rebanhos. Esse esforço incluiu pessoas tanto de Israel quanto de Judá. Voltando aqui na King James atualizada, continuando a leitura, versículo 9. Então Ezequias indagou aos sacerdotes
e aos levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. Versículo 10. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: desde que o povo começou a trazer suas doações para a casa de Deus, tem havido o que comer e de que se fartar. E ainda nos tem sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo, e estes montões são as sobras. Diante disso, Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor, e assim o fizeram imediatamente. Versículo 12. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e todos os objetos e produtos dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era seu auxiliar. Versículo 13. Jeiel, Azazias, Naate, Asael, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado de chefiar a casa de Deus. Versículo 14. O levita Coré, filho de Inna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as doações dedicadas a Deus e as ofertas santíssimas. Versículo 15. Sob comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Seconias, que, nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era concedida generosamente a todos os homens de 3 anos para cima que iam à casa de Deus para fazer os seus serviços religiosos diários, segundo o ministério que realizavam, conforme os cargos, sob suas responsabilidades e de acordo com seus respectivos turnos. Observemos aqui agora a nota no rodapé da King James Fiel. Assim diz o comentarista. Ezequias encarregou vários levitas como responsáveis pela distribuição de abundantes provisões para os sacerdotes e os levitas. Para fazerem isso, era necessário dar cuidadosa atenção às genealogias, de modo que todos os que tinham direito recebessem a sua parte. Voltando na Bíblia King James atualizada, dando continuidade, versículo, agora é o versículo 17. A lista dos sacerdotes foi elaborada conforme os seus grupos de famílias. Os levitas de 20 ou mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Versículo 18. Esse mesmo registro genealógico incluía todos os filhos pequenos e as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo.
pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Haviam sido fiéis em se consagrarem. Versículo 19. Dentre os sacerdotes, filho de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a seus filhos e a todos os levitas que foram registrados. Versículo 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Deus, o Senhor seu Deus. Versículo 21. Em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, lei e aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Veja aqui no comentarista, o que Ezequias realizou foi mais que apenas um encaminhamento do povo a Deus e ao templo. Ele conseguiu o apoio do povo para seu programa. O povo realmente se interessou com aquilo que estava acontecendo com o templo e com a adoração do Senhor. Por essa sua boa obra, Ezequias foi recompensado por Deus e por isso prosperou. Agora, para finalizar, eu estarei lendo o que diz o comentário na Bíblia King James atualizada. Da Bíblia qual eu fiz a leitura. Quando os corações estão completamente convertidos ao Senhor, nada falta ao ministério e ao culto na casa de Deus. A obra missionária se expande com alegria e fartura por todas as partes. Há sobras abundantes quando o povo de Deus dá o dízimo de tudo quanto recebeu de Deus. É interessante notar que o desenvolvimento de um reavivamento nacional inclui as seguintes características. Primeiro, invalidam-se as leis contrárias à liberdade do culto. 29:3. Segundo, confessa-se o pecado nacional. Capítulo 29, versículo 6. 3. Preparam-se mais e novos ministros fiéis. 4. Remove-se toda a influência maligna da idolatria em todos os seus aspectos da casa de Deus. Capítulo 29, versículo 16. 5. Promove-se uma atmosfera propícia ao mais profundo e sincero despertamento espiritual. 6. Pratica-se o culto de adoração ao Senhor de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus. Capítulo 30, versículo 2. 7. Dedica-se todo o cuidado e esforço para convidar os de perto e os de longe para as celebrações de adoração ao Senhor. E oitava característica que nota-se no desenvolvimento e de um reavivamento nacional. 8. Orienta-se o povo para rechaçar toda e qualquer manifestação de heresia teológica ou falsa religião. Capítulo 31, versículo 1. Arrecadam-se dízimos e ofertas com alegria para toda a obra de Deus. Versículo 6.
as quais devem ser aplicadas com sabedoria e temor a Deus. Versículos 11 ao 14. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 2 Crônicas, capítulo 31, fazendo a leitura na Bíblia King James atualizada, e também fiz a leitura usando uma outra Bíblia, só que nela, que no caso é a Bíblia King James Fiel, eu fiz a leitura apenas do que diz aqui a nota do comentário, no rodapé. Muito bem, querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 32, onde veremos Judá vence as forças de Senaqueribe. E Senaqueribe ofende o rei e a Deus.